Ezequiel capítulo 39. O Senhor Deus disse: Homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, e diga-lhe que estou contra ele. Eu o farei virar para outra direção e o guiarei do norte distante até que chegue às montanhas de Israel. Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele e as flechas da mão direita. Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos na montanha de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog, no litoral onde o povo vive seguro, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome e nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus Santo de Israel. O Senhor Deus disse: O dia de qual eu falei vai chegar mesmo. O povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas para fazer fogo com elas, e durante 7 anos acenderão fogos com escudos, arcos, flechas, porretes e lanças. Não terão de ajuntar lenha nos campos, nem de cortar árvores nas florestas, pois terão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que roubaram e tiraram as suas coisas. O Senhor Deus está falando. O Senhor disse: Quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel, no Vale dos Viajantes a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar os que passaram por ali. Gog e todo seu exército serão sepultados ali, e o vale será chamado de Vale do Exército de Gog. Os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los, e por causa disso receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Depois de passarem esses 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim eles deixarão a terra pura. Andarão pelo país e toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado até que os coveiros cheguem e sepultem o osso do vale do exército de Gog. Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército, e assim a terra ficará pura de novo. O Senhor Deus me disse o seguinte: Homem mortal, chame todas as aves e animais para que venham de toda parte e comam o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel, onde as aves e os animais poderão comer a carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos como se fossem carneiros, carneirinhos, bodes ou bois gordos. Quando eu matar essa gente como se fossem sacrifícios, as aves e os animais comerão gordura até não quererem mais e beberão sangue até ficarem bêbados. Sentados à minha mesa, elas comerão à vontade a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, dos soldados e dos seus guerreiros. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor disse: Eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Naquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus. E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra. Eu os tratei de acordo com o que as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam e me afastei deles. O Senhor Deus disse: Agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que prosperem de novo, e protegerei o meu santo nome. Quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los, aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído. Para mostrar às muitas nações que eu sou santo, os trarei de volta de todos os países onde seus inimigos vivem. Então meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus. Pois os levei presos para fora do seu país e agora os ajuntei e trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 40. O que eu vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto ao lado do portão e segurava uma fita de medir feita de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Homem mortal, olhe bem. Escute com cuidado e preste bem atenção em tudo o que eu lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vou contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo.
Viu um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir, que tinha 3 metros de comprimento, e mediu a muralha. A altura era de 3 metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto mediu a entrada, tinha 3 metros de extensão. Adiante havia uma passagem com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e as paredes entre elas tinham 2 metros e meio. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento que dava para um salão que ficava em frente do templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com um portão que ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão, e era de 6 metros e meio, e o espaço entre os portões, quando abertos, eram de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha meio metro de altura e meio metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu 12 metros e meio. O salão da extremidade dava um pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem de fora da porta até a parede mais distante na última sala era de 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras das palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora e na frente delas havia uma área calçada de pedras, em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os 2 portões, e era de 50 metros. Depois o homem mediu o portão norte, que dava para o pátio de fora, as 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão, que tinha a mesma medida do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão, as janelas e as figuras das palmeiras gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o salão estava no fim, de frente para o pátio. Do outro lado do pátio desse portão do norte havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual ao do lado leste. O homem mediu a distância entre esses 2 portões e deu 50 metros. Depois o homem me levou para o lado sul e lá vi outro portão. Ele o mediu e era o mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão haviam janelas exatamente como nos outros. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu e a distância até o segundo portão era de 50 metros. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão, era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais aos dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janelas e o comprimento total era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras cravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas e o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que as dos outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. E havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. Então o homem me levou até o portão norte, ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes inteiras enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem haviam figuras de palmeiras cravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava na frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimadas como sacrifícios. Haviam 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício, não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar os pecados ou culpas. Do lado de fora do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada do portão do norte. Assim havia 4 mesas de dentro do salão e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. As 4 mesas em cima dos quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados, eram de pedra cortada.
tinham meio metro de altura e 75 centímetros, tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocadas todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de 7,5 centímetros de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde haviam 2 salas. Uma com frente para o sul ficava ao lado do portão do norte, e a outra com frente para o norte ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo, e a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam serviço no altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi. Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio de dentro. Era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha 2,5 metros de comprimento por 7 de largura, e nos 2 lados havia muros de 1,5 metro de grossura. O salão da entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura, e havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Salmos capítulo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santo templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louvem ao Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros, todos os seres vivos, louvem ao Senhor. Aleluia! Hoje, no dia 334 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez nesse ano o livro de Salmos. Continue faminto, continue humilde. 2 Timóteo capítulo 3. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levados por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que eu tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganados e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus.
Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive a vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua vinda. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia, e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa e me deixe na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com seu espírito. Que a graça de Deus esteja com vocês. Hoje, também no dia 334 de nossa leitura, terminamos a carta de 2 Timóteo. Continue faminto, continue humilde.